Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz, episódio de número 60, aqui no YouTube do 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick, estou com eles, mais vivo do que nunca, Carneiro Neto. Tudo bom, Carneiro? Vivíssimo. Vivíssimo. E também super vivo, Augusto Mafuz. Como vai, Augusto Mafuz? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Temos muitos assuntos aí para tratar nessa edição do podcast. Campeonato Paranaense chegou à sua 7ª rodada. Vamos falar dos jogos, vamos falar também de crise política do Atlético, vamos falar de Neymar no Santos. Tem muita coisa para a gente discutir, mas antes fica aquele recado que você já sabe. Se não é inscrito ainda no nosso canal, clica ali, é de graça, se inscreve. Ativa também as notificações para sempre ficar ligado quando tem conteúdo novo aqui no nosso YouTube do 12 Esportes. E se você gosta do Carneiro Mafuz, pega o link, compartilha aí para os amigos, para a família e deixa sempre o seu comentário para você fazer o podcast Carneiro e Mafuz com a gente. Vamos falar do Campeonato Paranaense primeiro. Eu vou pedir para o Júnior colocar aqui na tela a tabela de classificação do Paranaense para a gente fazer aquela análise de como está o campeonato até agora. Temos o Operário liderando depois de 7 rodadas. Depois tem o Cianorte, Londrina, Maringá, Azures, e aí vai aparecer o Atlético em 6º lugar com 12 pontos, Cascavel, depois o Curitiba. Esses 8 se classificariam para as quartas de final. Em 9º tem o Rio Branco, que perdeu do Paraná na rodada, a primeira vitória do Paraná. O Tricolor aparece em 10º, se salvando do rebaixamento nesse momento. E os rebaixados seriam Andraus e São Joséense, que venceu também, assim como o Paraná, a primeira nessa rodada. Meus amigos, surpreende essa tabela até agora no campeonato? Vendo o Atlético em 6º, Curitiba em 8º e Paraná em 10º? O que vocês pensam? Não, eu acho que os times do interior, eles tiveram mais tempo para a preparação e dentro da modéstia dos seus orçamentos, eles se prepararam muito bem. O Operário, por exemplo, ele foi surpreendido pelo Londrina e foi derrotado. Um gol de contra-ataque. O Operário dominou amplamente a partida, poderia ter vencido, mas já se reabilitou vencendo o Azures em Pato Branco. E o Londrina, para surpresa geral, acabou conseguindo perder para o tal do São Joséense. E jogou pior também. Muito pior. Então, nessa primeira fase do campeonato, a crítica, evidentemente, se concentra no trio da capital. Principalmente na dupla Atletiba, que tem um orçamento maior e tem responsabilidades de calendário maiores, porque eles têm a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro, se bem que o Operário também tem. Mas o Paraná é a grande preocupação, e o Paraná revelou realmente uma equipe tecnicamente muito frágil. A diretoria teve que intervir, trocou o Argel pelo Tcheco, e contratou alguns reforços. Mas foi uma partida muito ruim, tecnicamente, sábado, em Paranaguá. Eu torci pelo Paraná, evidentemente, mas eu fiquei muito nervoso. Vê que coisa gozada, né? Você fica nervoso com a seleção brasileira, com a chegada do homem na Lua, ver se o Trump passou uma noite boa, né? Se o Lula não perdeu o chapéu. Essas coisas preocupam a gente. Agora, se ficar aqueles 25 minutos finais, angustiado, para o Paraná não tomar o gol de empate, ainda bem que o goleiro dele, o Thiago, fez uma atuação muito boa, valorizou, fez ser à vontade, e o árbitro, evidentemente, ficou esperto ali. Mas você fica com medo, aquele pênalti no último segundo, aquele acréscimo, né? Mas o Paraná não tem o defeito do Atlético de tomar gol nos acréscimos. Mas foi uma vitória importantíssima. Você vê há quanto tempo o Paraná não ganhava um jogo na Série A. É verdade. No Paranaense desde 2022, né? Elite do Paranaense. Augusto Mafuz, olhando essa tabela aí, o que você fala? Não me surpreende nada. Nem o Operário, nem o Cianorte no comando. E nem a situação de Atlético, Curitiba e Paraná. Do Paraná por causa de que essa campanha irregular ou fraca já era previsível, porque é muito difícil, você fica sem calendário, inativo,
não tem uma categoria de base atuante. E você tem que contratar jogador para 3 meses, 4 meses. É um mercado terrível. É um mercado terrível. Então é muito difícil. Agora, em relação ao Atlético e Curitiba, não me surpreende, porque além de não terem time, entraram desmoralizados em campo. O Atlético, em razão dos fatos que ocorreram e continuam ocorrendo, né? Técnico e especialmente políticos, e o Curitiba que não toma jeito, não toma rumo. Então, o Curitiba, principalmente, ele tinha que, no mínimo, ter um projeto melhor, pois virou SAF e continua a mesma coisa. Afonso tocou num ponto do Curitiba que tem me intrigado. Ele contratou o Mozart. É um técnico de prestígio. Bom técnico. Muito bom. Subiu, tem experiência na Europa. Eu gosto muito do trabalho do Mozart. Agora, eu estou muito preocupado com essa indefinição. Quem é que decidiu não escalar o time principal do Curitiba para o campeonato? Isso é o departamento, o Mozart participa. Pois é, mas então o Mozart vai receber a primeira crítica nossa, porque o Curitiba ninguém sabe que é o time principal. Né? Esse que jogou Atletiba, um horror. Né? Com um homem a mais, em casa, a torcida apoiando. Não vai dizer que foi a chuva, porque mas é esse o primeiro time tempo não choveu. Essa coisa aí. O time principal do Atletiba o time do Atletiba é o time principal. Então a torcida do Curitiba e do Atlético se prepare. Em relação ao Atlético, você escreveu que nunca viu um time tão ruim do Atlético nos últimos anos como esse. Você foi até ameno. Eu já acho que esse time do Atlético é um caso de polícia. Mas é verdade. Mas, meu Deus do céu, que time ruim. E eu tinha jurado, Carneiro, Fernando e aos amigos do 1-2, de não mais criticar técnico do Atlético, né? Dizer que técnico é culpado, eu não chego a tanto, mas vou ter que descumprir a promessa. Eu já estou chegando à conclusão, estou começando a desconfiar que o Barbieri, ele não é técnico para topar essa parada que o Atlético vai enfrentar esse ano. Olha, Mafuz, eu ainda daria um crédito. Não, eu também dou crédito, Maurício mas Barbieri. Eu acho que ele foi infeliz ontem de comparar o Atlético com uma Ferrari, criticando o gramado da Vila Capanema. O Atlético é um cadete, esse time do Atlético, no máximo. Cadete, e como é o nome do outro time? O Andraus. Seria um Gordini, já usado, com 70 anos de uso. Muito bem. Eu acho que o problema é diretivo, tanto do Atlético quanto do Curitiba. Mas vamos por partes, vamos voltar ao Curitiba. Porque o Curitiba não tem motivo para errar tanto de novo. Porque essa SAF, ela está queimando o filme definitivamente com a torcida, na medida em que ela se mostra absolutamente incapaz na questão de futebol. Eu não vou discutir o resto, financeiro, patrimonial, isso não me interessa, a parte sociológica, nada disso me importa. A partir desse momento, você parte para o ponto principal e que dá a solução. Até ontem, até um dia desse, eu já entendia que tinha que analisar no geral. Agora você tem razão. A partir de agora é só futebol. Exatamente, porque você veja, ela assumiu o Curitiba na Série A e terminou o campeonato de 2023 caindo para a Série B. Uhum. Aí começa 2024. E lembrando, com contratações... Não, né? Gastaram dinheiro, trouxeram jogadores da Europa, mas daí mudam os CEOs, mudam os executivos, muda o jardineiro, muda o pintor, muda o cozinheiro, muda tudo. Até o Paulo Autori andou ali, ele acho que nem sabia o que estava fazendo ali, chupando um sorvete, sei lá. Aí ele saiu dali, atravessou a cidade, foi lá para o CT do Caju, mas comendo sorvete. E não sei onde é que ele enfiou esse sorvete. Muito bem. Aí o que acontece? Entra 2025, muda a SAF, muda o executivo, muda a mãe do Badanha. E o que acontece? Muda o técnico, entra a Mozart. Uhum. Mas continua igual, amigo. Essas contratações que o Curitiba realizou são risíveis.
pelo que eu tenho visto do time principal. Não vou discutir o sub-20. Eu Sim. respeito o sub-20, apesar do Brasil estar desmoralizado, o futebol brasileiro, com essa campanha. Sub-20 ganhou do ridícula. Maringá. Não, mas o sub-20 da seleção brasileira. Sim, esse aí. Então você quer o quê? Nem se fala. Ganhou do Maringá. Ótimo, maravilhoso. Espero que ganhe do São Josuense também. Aí, meu amigo. Mas já ganhou também. Mas, Muito Carneiro, bem. no negócio de Como é que faz? contratação, o treinador está participando Mas por tanto que do ele não escala Curitiba, o time de uma aí que vez? está, tanto do Curitiba como do Atlético. O Moser, a maioria dos jogadores que veio para o Curitiba, a maioria, é indicada pelo Moser. E por que ele não põe E em no campo? Atlético é a mesma coisa. Mas peraí, o Moser, eu quero saber por que ele não coloca o time para jogar. Porque ele entende que tem que poupar o time por causa do Diz calendário. que nem ele foi a Cianorte ontem, o Moser. Não, ele nem ele. foi. Quer dizer, ele é o Guardiola do Alto da Glória. O Exatamente. técnico que comandou foi o Moisés Moura. Um parente do Moura, Não. na outra família. Muito bem. Menos mal. Aí, vamos lá. Então, o Moza fica em Curitiba, sentado numa poltrona, com a SAF, com os seus amigos da diretoria. E o time do Curitiba toma de 4-1 do Cianorte. Você se coloca no lugar do torcedor, Coxa Branca. Aquele mesmo que roeu as unhas no Atletiba, saiu irritado, saiu contrariado. Foi Amigo, parar na polícia. Isso é futebol? Isso é respeito ao torcedor? Meu amigo, parem de brincar com coisa séria. Mas o Atlético, o Barbieri está indicando o jogador. Através do Barbieri vieram o Raul, Uhum, sim. Trabalhou com Raul, ele o Bragantino. que é um Gabriel piorado. Esse centroavante que chegou agora Allan do Kardec. México. O Allan Kardec. Então, são jogadores indicados pelo Barbieri. Um tal de O Velasco, que chegou agora. Velasco, Então, Mas quem é que indicou? Eu vou te dar alguns nomes, porque eu também não estou gravando o nome de ninguém, porque é tudo perna de pau. Mas tem Falcão, Raul, Filipinho. não, Filipinho já é Ah, anterior. o que é isso? Eles não sabem jogar futebol. Exato. O Atlético Paranaense, no jogo, não foi o gramado da Vila Capanema, porque o gramado do Alto da Glória é bom e o Atlético não jogou nada, o Atletiba. Né? Errou uma sucessão, um festival de passes errados. O Zapelli parece um alienado. Parece que ele quer ir embora. Não, ele quer ir embora. Então, vai embora, porque ele não joga nada. Né? Não joga nada. Até o torcedor do Fluminense me brincou comigo. Você falou que o Fluminense não sabia que o Canóbio não sabe chutar. E ele não sabe mesmo. Ontem ele foi vaiado no final do jogo Que curioso o futebol, né? com o Como Boa esses- Vista. Como esses executivos de futebol entendem de futebol, né? E nós, Mafus, que estamos aí há 70 anos, continuamos sabendo tudo, mais que eles, tudo e mais um pouco. Como é que o Atlético reúne um time tão fraco que não troca 2 passes? Vamos começar pelo Atlético, o goleiro Mikael, que todo mundo acha bom. Eu não acho é bom. bom. Eu acho é bom. irregular, é tecnicamente... Mas tem 20 anos, cara. Eu quero que ele volte a jogar com 30, porque Mas ele tem ontem 20 ele anos. falhou 3 rebotes, quase o Andraus empatou. A saída de bola dele, ele quer dar um chutão para lateral. Aí a bola sai para lateral, evidentemente. Ele não sabe sair jogando, ou ele não confia nos zagueiros, no que ele não está errado. O meio de campo do Atlético não segura a bola, o Atlético não tem Mas organização veja a do jogo. zaga do Atlético. Eu acho que a menor... Matheus Felipe. Esse Matheus Felipe não pode jogar no Atlético, não tem condições técnicas mínimas. Por que o Belazzi não jogou? O Lucas Belezi. Belezi. Né? O Belezi... eu Foi não sei se- opção do técnico. eu acho que foi opção mesmo. O Beleza é muito superior. O Léo me surpreende positivamente. Os alas são fraquíssimos. O Fernando ainda vamos dar um crédito, mas o Dudu é muito limitado. E o ataque do Atlético, você não sabe o que é aquilo? É um bolo. Agora entrou o Allan Kardec. Ele já acha que já está do outro lado do mistério. Só pode ser isso, porque ele não joga mais. Ontem ele tinha a condição de fazer 4 gols no tal do Andraus. Então você não tem meio de campo, não tem jogada, não tem a profundidade da linha de fundo. O único que tentou foi o Isaac, e ontem ainda não estava em grande momento. Então, meu amigo, este é o pior Atlético dos últimos 10 anos. Quem foi campeão? Bicampeão da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil 2 vezes, ganhando um título. Finalista da Libertadores nos últimos 7 anos, amigo? 8 anos? Peraí, não pode apresentar um time desse
com uma singeleza técnica comovente, ridícula. E eu tenho temor de ter uma tendência pior do que está. Para encerrarmos o assunto bola do Atlético, duas situações que eu quero comentar de vocês. Giuliano, novo meia contratado, estava no Santos no ano passado, jogou a Série B, teve bons números, 12 gols, 3 assistências pelo Santos. E o Lucas Diório foi para Laú do Chile, Universidade de Chile. Resolveu-se esse problema, porque a torcida, ele podia fazer 200 gols, ser o artilheiro de tudo, mas a torcida marcou e não ia dar certo. Com relação ao Giuliano, se ele repetir o que jogou no Santos, ele vai ser muito útil para o Atlético. Mas eu acho interessante, o jogador no final de carreira, o jogador que saiu de Curitiba e no final de carreira, ele quer voltar para Curitiba e quer continuar jogando. Quer dizer, ele sempre quer encerrar a carreira em Curitiba. E os clubes caem nessa. E o Giuliano é a mesma coisa, ele só veio para cá, para o Atlético, porque ele quer encerrar, porque a família mora em Curitiba. É uma característica do curitibano, né? O paranaense, ele é assim, ele é ligado à sua terra. E o curitibano em especial, por isso que o curitibano não sai, não sabe, né? Os gaúchos, por exemplo, saíram do Rio Grande do Sul e foram colonizar, né? O Paraná, Mato Grosso, Rondônia, Amapá, etc. O curitibano não faz isso. O curitibano, o limite dele é Campo Largo e Paranaguá. E agora, os jogadores também são assim. Eu acho isso bacana, bonito. E muita gente... Tá aí o Rafinha, né? Voltou. Exato. Não, e muita gente, muito jogador que não era de Curitiba, veio jogar Pegou em a Curitiba e ficou em Curitiba. Como dizia minha mãe, casou com uma curitiboca. Exatamente. Mas isso eu acho bonito. Curitiba é a única cidade de primeiro mundo do Brasil, né? Uma cidade limpa, bonita, o povo educado, né? Enfim, eu adoro Curitiba, né? Vivo aqui há mais de 60 anos. Porém, o Giuliano é bom jogador. Bom jogador. Eu acho que o Atlético finalmente pode ter feito uma boa contratação. O Avante lá, o colombiano, eu não conheço. Eu torço, evidentemente, pelos nossos times. Eu quero que eles acertem, que eles melhorem. A crítica não é destrutiva. Uhum. A crítica é construtiva. A crítica é para alertar. Eu estou alertando em relação ao Micael, não é porque eu nem conheço o Micael, bom menino e tal. Mas o Atlético precisa de um goleiro de mais envergadura. Mas trouxe o Santos. Mas o Santos está com 35, amigo. Mas vem cá. Também veio para ficar em Curitiba. Veio para morar em Curitiba. É aquele negócio. Então, eu acho que quando você monta um... Aí voltamos, então, ao início da nossa conversa. O planejamento, como é que faz? Lembra-se que eu sempre falava? Mas aí vai... Você começa a temporada, vamos supor. A temporada começa, na verdade, em outubro, novembro. Porque você tem que se projetar 3 meses antes. Eu sempre brincava com o pessoal que me perguntava. O Evangelino Neves, o Petralha, o pessoal de futebol que estava iniciando, vamos dizer assim. Então, eram meus amigos pessoais e diziam, Carneiro, como é que faz para montar um time? Eu digo, é muito fácil. Você pega um papel ao maço, põe em cima da mesa, uma caneta e começa. Goleiro, precisamos de 3 goleiros. 1, 2 e 3. Laterais, 2 para cada lugar. Aquele tempo era 2 só para... Hoje eles têm 3, 4, não é? Porque o futebol ficou muito veloz, muita lesão e também 5 substituições. Mas antigamente com 22, 25 no máximo você fazia um elenco. Então você tem que formar um elenco. Essa gente sentou, botou o papel ao maço para contratar esse tipo de jogador que nós vimos no Atletiba, no primeiro tempo do Atletiba, que deu para jogar, e que nós vimos ontem no caso do Atlético. Meu amigo, esse pessoal é muito incapaz, Mafuso. Não é possível, eles estão enganando os dirigentes que não entendem de futebol. Só pode ser isso. Ou é tudo compadre, não amigo do compadre, empresário, é tudo compadre. Comissão. Eu não sei o que está acontecendo. É tudo compadre. Mas o futebol ficou tão sem vergonha assim. Exato. Eu perdi a esperança, sabe? Esse rebaixamento do Atlético, essa insistência da SAF do Curitiba em trabalhar dentro de um orçamento reduzido no futebol, tirou toda a essência, o conteúdo do futebol de Curitiba. É uma barbaridade. Mas não é só daqui, né? O futebol brasileiro... Não, mas aqui de Curitiba o futebol brasileiro tá demais, afundou, né? Você quer assistir os jogos aí, não tá fácil. Mas de Curitiba tá terrível. Mas é que os times daqui, além de ter um
dizer, um caixa menor. Você pega o Santos, por exemplo, trouxe o Neymar. Né? O São Paulo tem um elenco estelar. O Corinthians também, o Palmeiras nem se compara, o Flamengo. Agora, no caso de Atlético e Curitiba, eles não têm margem de erro, porque eles não dispõem de tanto dinheiro e precisariam fazer equipes altamente competitivas para não fazer papelão na Copa do Brasil e na Série B. Tanto que eu falei no programa passado, em relação ao Atlético, deveria fazer um time de Série A para tentar pelo menos voltar para sair da B e fazer uma boa figura na Copa do Brasil. Mas ele está correndo o risco de dar vexame no estadual. Aliás, próximo dia 7 tem sorteio da Copa do Brasil, a gente vai saber quem serão os adversários. Mas, Carneiro, você citou o Neymar, né? Que voltou para o Santos, foi uma festa imensa na Vila Belmiro. O que vocês acham como vai ser esse Eu vou retorno? falar o que eu penso e é bem objetivo. Se o Neymar não jogou no Paris Saint-Germain, onde ele tinha só a opção de sair de casa e treinar e de ir no domingo jogar, se ele não jogou na Arábia, no Oriente, o Al Hilal, onde ele ficava em casa, fechado num condomínio, só tinha que sair, treinar e jogar, não vai jogar no Brasil, não vai jogar em Santos. Ele chegou agora para treinar na Vila Belmiro de helicóptero, no CT Pelé em Santos de helicóptero. Então não... Não, mas ali foi a apresentação. mas não, hoje já? Hoje será que ele vai todo dia de helicóptero? Deve ir. Mas o tráfego é muito pesado em Santos. Atrasa muito na rua. Entendi. Então tem que usar helicóptero. Concordo com o Mafuz plenamente, é um ex-atleta, um bilhardário. O Santos é evidente, é uma contratação cardíaca, emocional. Né? O coração do Neymar, ele voltou para Santos. No Santos até ele vai dar um brilho, porque o Campeonato Paulista, o que é o campeonato? O Novo Horizontino, aliás, dupla preventiva, cuidado com o Novo Horizontino. Os campeonatos estaduais são muito fracos. O Neymar é evidente que vai fazer gol, vai dar cambalhota, a torcida vai desmaiar, sempre tem um monte de, coitados, de torcedores, são que nem eleitores, né? Eles acreditam. Então, meus amigos, o problema do Neymar é a tal da seleção brasileira. Estão atiçando o Dorival Júnior, ontem já houve o primeiro tete-a-tete, e o Dorival Júnior não gosta do Neymar. Eu não gosto do Neymar. O Neymar perdeu 3 Copas do Mundo. O Neymar foi um fracasso. Nunca foi bola de ouro. O Vinícius Júnior já é eleito pela FIFA. A presença do Neymar da seleção vai atrapalhar Rodrigo, Vinícius toda a renovação. Porque se você põe um ataque, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Savinho, o Rafinha, exatamente, essa meninada que está moendo lá na Europa é uma coisa. Agora você põe o tal do Neymar, como é que faz? Mas é assim, vamos botar a hipótese que o Neymar voltou a jogar pelo Santos. Beleza. Ele vai ser automaticamente convocado para a seleção? Eu não convocaria. Não acredito nisso. Você acha que o Dorival não vai convocar? Não é questão de eu não convocaria. Aí o Dorival vai perder totalmente o controle, o comando do time. Se ele convocar o Neymar, por apenas o Neymar ter voltado a jogar. É uma dúvida que fica aí, mas eu sinto do Dorival que o Neymar vai ser uma peça importante ainda para ele. Depende de como ele vai voltar. Só eu queria fazer uma coisa. A seleção brasileira está se preparando para a Copa do Mundo de 2026. Ela será disputada aonde? Estados Unidos, Canadá e México, que estão em vias de entrar em embate, em guerra. Comercial já entraram. Se imagine a maluquice da humanidade com esse novo presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, que está provocando, quer invadir o Canadá, quer anexar o Canadá. Ele quer anexar falação, né? Mais falação do que é falação, invadir o Canadá? O Putin falava isso e um dia ele foi até a Ucrânia, viu? Meu amigo, eu não sei se essa Copa do Mundo vai se realizar, viu? Eu acho que vai. Eu acho que não vai. O Trump é amiguinho do Infantino, da FIFA. Infantino? O Gianni Infantino. Essa coisinha que é da FIFA? É o presidente da FIFA. Isso aí tinha que ser afastado, liminarmente. A FIFA virou um balcão de negócios, entendeu? A UEFA é um lixão, a CBF é outro. Mas há tempo isso, Carneiro.
E não adianta, eu estou mas não muito adianta. pessimista em relação a todas essas organizações. E onde é que está a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte? Não, isso não me Né? interessa, A ONU, Carneiro. a ONU O que me fechou interessa- ainda? A ONU funciona ainda ou não? O que me interessa, eu estou pessimista em relação ao Atlético. E o Atlético em crise política? É isso que eu gostaria de puxar, esse assunto, dessa crise moral e política. Não, é mais moral do que política. É mais moral, porque, política, houve a renúncia do vice-presidente Lúcio Glomp, que foi uma perda lastimável que o Atlético teve, que poderia participar ativamente da vida do clube em razão dos seus atributos morais. Não dos deixaram seus... nem viajar, Marcos. Não é nem isso. Isso foi pouco. Se você conversar assim, porque o Lúcio é uma pessoa muito boa, ele não gosta de polêmica. Mas o que fizeram com o Lúcio, o que fizeram com o Henrique Gaede, o Petralha fez, e o Márcio Lara também, é uma vergonha. Eles têm um conselho deliberativo, o médico Edilson Tille, Enio Forneia, o Ademir Adur, sequer levantaram o telefone perguntando se poderia, você ou vocês poderiam vir aqui dar uma mão. Quer dizer, eles usaram, o Petralha usou o Lúcio Glomp, o Gaede, aquilo que eu escrevi, para dar aparência de seriedade à administração dele, e usou o Enio e o Ademir e o Tille, e mais alguns, doutor Renato Bétega, para dar uma aparência de novidades no Conselho Deliberativo. E até de unidade Exatamente. com a torcida, né? Então não... Com a outra facção. E agora, que era... agora vem a crise com a torcida. Vai virar um inferno a Baixada. Já virou um inferno a Baixada. Ontem na Vila Capanema havia uma faixa, né? Fora a Petralha. Isso é muito grave. Teve protesto no sábado, em frente à Liga Arena, de torcedores pedindo a saída de Lara, de Petralha. Mas, Carneiro, você já viu em algum lugar do mundo um presidente de clube fazer gestos obscenos e não tá nem aí como aconteceu? Não, isso é falta de educação, né? Falta de compostura para um homem público. Primeiro, a pessoa tem que respeitar todo mundo, né? Nós somos apenas mais um nessa multidão no planeta. Agora, foi muito infeliz o Mário Celso Petralha. Ele tem sido infeliz há muito tempo, porque ele se afastou de todas as pessoas inteligentes e racionais do Clube Atlético Paranaense nos últimos 30 anos. Ele ficou só com os empregados, com os funcionários. Tanto que ele não se relacionou tampouco com esses gentlemen, né, que o Mafu citou, pessoas da ordem dos advogados, pessoas que a gente conhece pessoalmente, o Edilson Tille, né, um médico de altíssimo nível, os empresários, o admirador Enio Forneia e tantos outros, né, o mal que ele causou para o Marcos Coelho, para o Valmor Zimmermann e outras pessoas. Eu acho que o Atlético vive um péssimo momento. Só que agora virou rastilho de pólvora. O Petralha mexeu com quem não podia mexer, que é com o povo. E não é só a torcida organizada, mexeu com todo o povo. Não, mexeu com toda a torcida do Atlético. Está todo mundo indignado com aquele gesto, né, obsceno que ele praticou lá na Liga Arena. Então ele vai ter que conviver com isso. Porém, não vai aguentar o rojão. É evidente que a pressão, porque se o time não... Futebol é resultado, futebol é momento. Não adianta se iludir também. Se o time não responder em campo, ele não tem argumentação. Ao não ter argumentação, ele não vai suportar a pressão. E, consequentemente, nós vamos ter algumas consequências. Quais seriam essas consequências? Não sei, aí depende, né? Cada crise é uma crise. Né? O Getúlio Vargas suicidou-se. O Eugênio Quadros, renunciou. Estou citando os políticos brasileiros. Outros, né, são impeachment, não foi isso? Com o Fernando Collor e com a dona Dilma. Né? Então, isso acontece na política. No esporte, eles são afastados, evidentemente. Eu não sei, não conheço o estatuto do Clube Atlético Paranaense. Eu não conheço a dinâmica do Conselho Deliberativo. Né? Eu acho, por exemplo, que o próprio Conselho Deliberativo deveria já ter feito uma manifestação de censura ao presidente. Mas o presidente está na mão do Conselho... Não, aí eu não discuto. É submisso a ele. Assiste jogo no camarote dele, né?
atender tudo que ele pede. O caso do Atlético do Mário não me surpreende. Ele é mal educado, mas não mal educado pelos pais, mal educado pela vida. Ele não se educou na vida, né? Porque ele sempre achou que resolve na base da pressão, na base do processo, na base da ameaça. Nunca ele resolveu nada na base do dinheiro, inclusive para jornalistas, né? Ele nunca resolveu nada pelo diálogo, nada. É só na base da pressão e do dinheiro. Ele fez isso com a família dele. Não vai fazer com a torcida do Atlético. Então não me surpreende. Me surpreende o Conselho Deliberativo permitir que tudo isso ocorra. Mas exatamente e manter o nome Mário Celso Petralha no estádio depois dessa ofensa. Isso aí, o nome do estádio foi um erro, nós mesmo já falamos aqui. Eu acho que uma homenagem a um grande administrador seria uma estátua, enfim, um registro histórico dentro do clube. O Atlético sequer possui um museu, né, que o Petralha não deixou fazer o museu porque a história começou com ele. Só existe o Atlético nos últimos 30 anos. Então, os 70 anos anteriores foram esquecidos. Mas essa questão de nome do estádio, eu diria que... Mas sabe, Carneiro, outra porque coisa... ninguém fala o nome do estádio. Exatamente. Mas sabe, Carneiro, outra coisa... Só o seguinte, Mafuso, o Fernando tocou num assunto interessante, as consequências. Como é que o Atlético vai viver o dia a dia com o presidente? Vai ser um desgastado, vai ser um inferno, time Carneiro. Tecnicamente sofrível, e o treinador, ele vai até um ponto. Então eu acho muito complicado. Tem outra situação, Carneiro. A história do Atlético de 95 para cá tem que ser revisitada, recontada. Por enquanto, conta-se só o que o Petralha fez para o Atlético. Então tem que começar tudo de novo e contar o que o Atlético fez por ele. O que o Atlético fez por ele. Porque ele é executivo remunerado. Não é que ele seja executivo de remunerado, mas ele criou mecanismos de se remunerar. Ele não fez tudo isso de graça. O Atlético permitiu para ele fazer várias empresas, terceirizar muitas coisas, inclusive de venda de jogador, e está com uma fortuna violenta. Já era rico, ficou mais rico ainda. Eu não estou dizendo que isso é legal ou imoral, mas então não vamos dizer que Petralha fez para o Atlético, mas o Atlético pagou a conta. Sim, ele foi bem pago por tudo que fez. Foi bem pago. O que os outros no passado não foram. E nem quiseram. Mafuso e Carneiro. E eu nem falo de Enio Forné e Ademir Adur, que todo mundo sabe a história. Eu falo do seu Valmor Zimmermann. Deixou uma vida lá dentro. Não viu os filhos crescerem porque tinha que cuidar do Atlético. O mandato de Mário Celso Petralha vai até 2027. Até lá, vocês acham que vai ser esse pé de guerra com a torcida ou alguma forma... Depende do resultado. De alguma forma pode se remediar isso aí? A magia da bola. Tudo é dentro de campo. Se o Atlético for tricampeão paranaense, diminui bastante a pressão. Se o Atlético for campeão da Copa do Brasil, vai ter Petralha, uma estátua dele, que a própria torcida vai criar. Se o Atlético voltar para a Série A... Mas a torcida vai esquecer os gestos? Amigo, vai ter outros gestos. Vai ter assim, e assim. Para, né? Meus amigos, muito bem. Então, fechando aqui o podcast de número 60 do Carneiro e Mafuso. Na semana que vem estaremos de volta, tá certo? Aquele abraço. Tchau, tchau.